Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma Manhã com Deus. Nós estamos fazendo esta Manhã com Deus seguindo a jornada do tabernáculo. Nós vamos fazer as 6 estações do tabernáculo e durante 1 hora vamos estar na presença de Deus. Lídia, bom dia! Hoje nós vamos para Romanos, capítulo 5. E a nossa primeira estação, a Arca da Aliança, está em Romanos, capítulo 5, o versículo de número 1. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar com você aqui esta manhã, Lídia. Esta manhã, um pouquinho antes da live, eu estava lendo um artigo da Chamada da Meia-Noite. E esse artigo, ele vem bem a calhar com esse primeiro verso que estamos lendo. E eu vou ler essa parte do artigo, que é de Norbert Litt. Ele diz assim: o mundo clama e anseia por paz. Centenas de milhares ocupam as ruas em manifestação pela paz. Clamam por paz no Twitter, nas redes sociais e nos blogs. Todavia, quantas dessas pessoas, movidas em favor da paz, têm paz com Deus em seu coração? Quantos destes manifestantes têm paz em sua própria casa, no seu casamento e em sua família? E quantos desses pacificadores vivem conflitos no emprego e aborrecimentos com os vizinhos? Onde começa a paz? Na Casa Branca? Na ONU? Em Bruxelas? Em Israel? Ou na Síria? Conforme a Bíblia ensina, a paz se baseia na justiça. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Isaías 32:17. A paz somente se tornará possível onde a justiça de Deus for satisfeita. Onde, porém, não houver justiça, nunca se estabelecerá uma paz permanente. Depois, na continuidade do artigo, o Norbert coloca um texto de Rainer Zilewski, e é um poema. E uma parte do poema me chamou a atenção, porque ela diz assim: haverá paz quando os homens entenderem que não é nas armas, mas neles mesmos que reside o conflito. Bom dia, Rita. Haverá paz quando os homens entenderem que não é nas armas, mas neles mesmos que reside o conflito. E esse texto que nós estamos lendo nessa manhã, Romanos, capítulo de número 5, o versículo de número 1, ele diz que se nós somos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que o apóstolo Paulo fala aqui, ela é uma paz que não depende de algo que nós façamos por nós mesmos. Como diz o texto, o fruto da justiça será a paz. A paz, ela é um fruto que colhemos. O fruto do Espírito é a paz. Se nós tivermos a mente firmada em Deus, diz o profeta Isaías, nós teremos paz. O que significa paz? Num certo sentido, a paz é a cessação da guerra. A paz é a cessação do conflito. Num outro sentido,
A paz é um estado de tranquilidade, é um estado de calma. O que acontece é que desde pequeno nós fomos programados para produzir resultado. Eu quero que vocês entendam uma coisa, isso é muito importante. Todas as vezes que nós dizemos assim, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso disso ou daquilo. Todas as vezes que nós estamos dizendo que nós precisamos empreender, trabalhar, o que nós estamos de verdade declarando é que nós somos servos. É o servo que é obrigado a cumprir uma tarefa. Isto não é coisa do filho, é coisa do servo. Quando Pedro chega a Jesus e diz, nós temos que pagar imposto, ele diz assim, vamos pagar para que eles não se escandalizem. Por quê? O filho não precisa pagar. O filho, ele tem tudo. O filho, o filho não se preocupa com nada. Lembra que de vez em quando a gente fala, a gente era feliz e não sabia, reportando a nossa infância, quando nós recebíamos tudo dos nossos pais. Então, quando nós nos reportamos ao trabalho, nós nos colocamos como servos. Mas como nós nos reportamos a usufruir algo, nós nos reportamos como filhos. E no texto sobre a fé gerando a paz, a fé é um fruto da paz, aonde que está depositada a nossa fé? A nossa fé está depositada na obra da cruz. Mas por que a cruz nos traz a paz? É muito importante a gente entender isso. Por que eu, olhando para a cruz, eu tenho paz? É que nós temos certa dificuldade de entender essa questão de ser substituído. Mas imagine você o seguinte. Você chega diante do tribunal de Deus, quando tudo ficar nu e patente aos olhos de Deus, aos nossos olhos, porque de Deus está, mas a Bíblia diz que vai ficar tudo nu e patente. Tudo que você fez na tua vida vai ser apresentado diante de Deus. E Deus olha para o que você fez e diz assim, você é pecador e merece a morte. E aí Deus vai executar o juízo da morte sobre você. Ele vai descer a ira dele sobre você, porque ele não tem contato algum com o pecado. Então ele vai descer a ira sobre você. Mas ao invés de fazer isso, no instante em que a ira está caindo sobre você, você se retira e a ira cai sobre Jesus. E Jesus paga o preço por você. Quando Jesus morre, você morreu. Então não há mais o que ser cobrado a teu respeito. Você está justificado. Quer dizer, ele declarou que você é justo. Ele declarou que ele não enxerga mais em você nenhum tipo de pecado. Ele declarou que você é santo. Isso é ser justificado mediante a fé. Você deposita a tua fé naquela obra. E quando você deposita a fé naquela obra, o resultado é uma mudança no teu estado de espírito. E essa mudança é paz. Pai, que nós possamos discernir em nós a tua paz. Que a gente não se veja mais como servos, que precisa fazer algo para merecer algo, mas que nos vejamos como filhos, que simplesmente se apropria da bênção e usufrui daquilo que o Senhor tem nos dado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa segunda estação. O altar de ouro está em Romanos capítulo 5, o versículo 8 e 9. Olha que coisa interessante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. O verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Hoje é um novo dia. Nós passamos a noite dormindo, descansando. E enquanto nós estávamos descansando, dormindo, com os nossos olhos fechados, o sol estava fazendo o seu movimento, porque é noite para nós, porque do outro lado do planeta era dia. O sol estava fazendo o seu círculo, e quando ele chegou nessa manhã, ele aparece para nós trazendo a luz do dia. Nós estávamos dormindo enquanto o nosso Deus estava trabalhando, fazendo o círculo do sol, o ciclo do sol. Era noite e agora se torna dia. Então imagine você que você está dormindo. Você está dormindo e de repente você acorda e alguém lhe diz assim: olha, eu quero te contar uma notícia. E qual é a notícia que você tem para me contar? Enquanto você estava dormindo, lá do outro lado do planeta Terra, num lugar chamado Israel, numa cidade chamada Jerusalém, um homem, ele foi crucificado. E aí nós ficamos sabendo, essa pessoa que você terminou de acordar e ela está contando essa notícia para você. E nós ficamos sabendo que aquele homem que morreu lá na cruz, em Jerusalém, era um homem que não tinha pecado. Era um homem que não merecia a morte. Nós ficamos sabendo que ele era poderoso em palavra e em obras. Nós ficamos sabendo que ele realizou muitos milagres, inclusive ressurreição de mortos. Nós ficamos sabendo dessas coisas todas, mas houve uma acusação gravíssima contra ele. Ele foi condenado porque ele se declarou filho de Deus. E os judeus entenderam que aquilo era uma blasfêmia digna de morte, porque ninguém pode se declarar filho de Deus. Enquanto você estava dormindo, essas coisas estavam todas acontecendo lá em Jerusalém. E aí nós ficamos sabendo que depois dele ser açoitado, colocado uma coroa de espinho, ele teve que carregar o madeiro até em cima de um monte, ele foi deitado em cima do madeiro, foi cravado os pinos sobre ele e ele morreu. E você está dormindo, você estava dormindo, nem estava sabendo dessas coisas todas, e a notícia chega logo pela manhã, e você acorda sabendo, mas aconteceu tudo isso? Sim, aconteceu. E naquela noite, naquele dia, era 3 horas da tarde, o dia ficou absolutamente breu, o sol se escondeu, as nuvens cobriram o sol, e tudo ficou terrivelmente escuro. E aí a gente ouviu aqui um clamor dele dizendo Labá Samactane, alguma coisa assim, parecia que é Deus meu, por que me desamparasse? Ele estava gritando e de repente ele diz assim: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, e ele morreu. E você fala assim: mas eu estava dormindo e eu acordei e eu nem sabia dessas coisas. Mas foi isso que aconteceu. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós antes mesmo de nós sabermos que ele estava fazendo isto por nós. E quando nós tomamos conhecimento desse fato, isso muda radicalmente a nossa perspectiva. Por quê? Porque nós que somos nos cobrando por causa dos nossos pecados, preocupados, porque será que Deus vai nos receber? Será que Deus... E de repente nós ficamos sabendo que um homem sem pecado morreu por causa dos meus pecados. Ele morreu por causa de tudo aquilo que eu cometi de errado em minha vida. E de repente, nesse tribunal de Deus, Deus prova o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse dar do seu Filho, é submeter o seu Filho ao maior castigo que um homem pode suportar. Significa
de abandonar o seu filho no momento mais crucial da sua história, quando ele recebe sobre si a carga dos nossos pecados. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. O amor de Deus chegou ao ponto dele desconectar por um instante do seu filho. E quando ele se desconecta por um instante do seu filho, naquele ato de desconexão, o seu filho identifica-se conosco. Ele se faz pecado em nosso lugar. Ele se faz maldição em nosso lugar. Ele recebe a completitude da ira de Deus em nosso lugar. Nada da ira de Deus sobrou, porque Deus descarregou sobre ele a execução da sentença. Ele é esmagado pela ira de Deus e ele morre. E quando ele morre, o salário do pecado é a morte, mas ele não podia morrer porque ele era sem pecado. Ele morreu porque então ele assumiu o pecado de alguém. Ele morreu porque ele se colocou como Cordeiro de Deus. O meu pecado, aquele pecado que ninguém conhece, aquele pecado que eu tenho consciência dele, aquele pecado que me acusa de dia e de noite, foi colocado sobre ele e ele recebeu o juízo desse pecado. E quando eu fico sabendo disso, sendo, pois, ainda pecadores, logo muito mais agora, quer dizer, agora que eu estou ganhando consciência disso, agora que eu acordei do meu sono e eu fiquei sabendo desta obra que ele realizou, enquanto eu não tinha nada a ver com ela, agora que eu tomei conhecimento disso, eu sou justificado pelo sangue que ele derramou. O sangue dele derramou e seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus, ela está suspensa sobre o planeta Terra. Ele derramou a sua ira sobre Jesus. Lembra que quando Deus chama Noé para construir a arca, quando Noé sobe, a ira de Deus desce. Noé sobe e fica protegido sobre as águas, mas a ira de Deus é derramado sobre a humanidade. Todo aquele que não entender essa verdade, vai chegar o dia do Senhor, um dia de trevas, um dia de dores, um dia de sofrimento, um dia de angústia, um dia de desespero, um dia de agonia. E a ira de Deus vai cair sobre a terra e ela vai vir sobre todo tipo de iniquidade. Mas nós que recebemos Jesus, somos salvos dessa ira, seremos por ele salvos da ira. Nós já somos salvos pela obra, seremos salvos pelo arrebatamento. Então, o que nos resta senão usufruir dessa paz? Sentir essa paz. E é esta paz, esse estado de espírito, que muda o nosso semblante, que muda o nosso comportamento, que muda as nossas atitudes. Por quê? É como Reiner disse, haverá paz quando os homens entenderem que não é nas armas, mas neles mesmos que reside o conflito. Haverá paz finalmente quando Jesus, o príncipe da paz, puder criar a paz em nosso coração. Pai, eu glorifico a Ti, porque o Senhor criou a paz em nosso coração. Esta paz não é nada do que aquilo que nós podemos produzir. É um ato, uma declaração do Senhor a nosso respeito. É uma declaração que o Senhor nos declarou justos e santos. Não, nós não fizemos nada, a gente estava dormindo, acordamos e ficamos sabendo da Tua obra. E esta obra, Senhor, é a nossa morte, e o Senhor morrendo no nosso lugar, e o Senhor ressuscitando para a nossa justificação. E nós te somos gratos, porque temos esta paz. E esta paz é um estado permanente dentro de nós. Nós oramos agradecidos.
em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora vamos para o nosso café da manhã. Podemos agora sentarmos à mesa e comermos o pão em paz. Porque quem nos acusa? Se Deus nos justifica, não há mais acusação contra nós. Então podemos sentar nessa mesa absolutamente descansados e repartirmos o pão da vida, que é Jesus. E isso está no verso de número 2. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Bem-aventurado os filhos de Deus, porque, vamos lá, Mateus, capítulo de número 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos lá. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos ler de novo o que o escritor Reiner escreveu no final do seu poema. Haverá paz. Nós estamos falando de paz. Finalmente, quando Jesus, que é o príncipe da paz, puder criar a paz em nosso coração. Como é que o nosso coração entra em paz? Quando ele está limpo. Agora, vamos entender o que é ter o coração limpo. Porque quando nós olhamos para o nosso coração, a impressão que temos é que tem muita sujeira dentro dele. Quando eu tomo o meu café da manhã, depois que termino o meu café da manhã, eu vou lavar todas as louças que eu utilizei. E aí, quando eu vou lavar uma louça e eu vejo a camada de sujeira na panela, eu olho para aquela camada de sujeira e eu começo a lavar. E a visão que eu tenho é: essa camada de sujeira que está nessa panela, essa camada de sujeira não pertence à panela. Significa que na hora que eu passar a bucha e o sabão, aquela camada vai se retirar. Quando nós olhamos para o nosso coração, enxergamos uma camada de sujeira no nosso coração, essa camada de sujeira, ela não pertence ao nosso coração. É que o nosso corpo ainda não foi glorificado. Por isso que aqui diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando o nosso corpo for glorificado, nós vamos descobrir que o nosso coração, que a gente olha hoje para ele e dá a impressão que ele está um pouco sujo, aquela sujeira nunca pertenceu a ele. Então o nosso coração, eu estou tentando encontrar, eu já fui em várias lojas tentando achar um coração para ter ele para mostrar para você. O nosso coração é um negócio, um formato mais ou menos assim, todo vermelho, né? Esse é o nosso coração, aonde passa o sangue. E tudo que passa ali é próprio do coração. O sangue, a carne, os músculos, os nervos, tudo que está no coração é próprio do coração. Agora, o sangue passa pelo coração e o sangue tem impureza. Eu não sou da medicina, mas me parece que o sangue é filtrado por alguma parte aqui embaixo. Então o sangue passa aqui embaixo, ele é filtrado e ele volta limpo. Então toda sujeira que não pertence ao sangue, ele passa ali, ele é filtrado. Acho que é o rins que filtra o sangue, né? Então ele é filtrado e aí ele volta limpo. Então o nosso coração, quando ele se suja ou ele se limpa, é contingencial. Mas a obra de Deus é permanente.
Esta obra de Deus é um novo coração que ele instalou aqui. Esse novo coração, ele é absolutamente limpo, ele é intacto, ele não tem nada que possa perturbar. Então, aqui diz assim, nós temos acesso pela fé a esta graça. Qual graça? A graça da justificação. A graça do ato declaratório de Deus, que a carga de ira que ele tinha destinado a nós foi derramada inteiramente sobre Jesus e não nos resta nada mais senão usufruir da paz. Por que a gente não sente essa paz? Porque a gente não cultiva a esperança. Como que deve ser a nossa leitura? Quando a gente olha para o nosso coração, e a gente fala assim, eu estou sentindo culpado porque eu não estou trabalhando para o Senhor. Espera lá, vamos separar as coisas. Eu estou me sentindo culpado porque eu não estou trabalhando para o Senhor. Quem é que está dizendo isso? O filho ou o servo? Lembra do filho pródigo? Ele saiu de casa, gastou tudo. Quando ele se arrependeu, ele voltou. Quando ele voltou, pensando em dizer que ele era culpado, o pai o recebeu e o abraçou antes da confissão dele. Só depois dele receber o abraço, só depois do pai manifestar tudo o que tinha, é que ele foi falar o que ele tinha feito. Mas o filho que permaneceu na casa, ele disse assim, pai, eu sempre estive aqui, eu sempre fiz tudo o que o Senhor queria, mas o Senhor nunca me deu uma festa como essa. Por que ele não recebeu a festa? Porque ele queria receber uma festa não como filho, mas como servo, como uma recompensa pelo seu trabalho. Quando nós estamos falando assim, eu estou tão triste porque eu não fiz nada para Deus, nós estamos dizendo, eu sou servo de Deus e ele vai cobrar de mim o meu trabalho. Mas agora, se nós mudarmos de atitude e dissermos, quão feliz eu estou porque eu sou filho de Deus, então eu não preciso trabalhar, porque eu sou filho de Deus, eu posso descansar, eu estou em paz. E quando eu percebo que o meu coração está pesaroso, porque ele tem algo, eu falo, eu tenho a esperança de receber um corpo glorificado. E essas coisas que perturbam o meu coração jamais vão voltar a me incomodar, porque aquele dia toda lágrima será enxugada, toda dor será sarada, toda enfermidade será tirada, e será um reino de paz. E eu estarei naquele dia gloriosamente diante de Deus, com meu corpo glorificado. Esta é a esperança da glória de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o que é que tornou o meu coração limpo? A obra de Jesus feita nele. O novo coração. Isto é paz. Isto é paz. Agora, sim, a religiosidade impõe obrigação. E quando ela impõe obrigação, a pessoa trabalha para conquistar a paz. O descanso em Cristo nós já temos a paz e trabalhamos por causa do amor a Ele, em resposta ao amor a Ele. Não porque somos obrigados a fazer algo, mas porque amorosamente nos voltamos para este propósito. A paz nos move a fazer coisa. Mas a religiosidade é o contrário. Nós fazemos coisas para alcançar a paz. Nós fazemos coisa para tentar amenizar a nossa consciência. Então, aqui vem, nós obtivemos acesso pela fé a essa graça de termos a paz por causa da obra que ele realizou na cruz do Calvário. Pai, eu louvo a Ti, porque nós podemos ter essa paz, não é por nossas obras. Nós podemos ter essa paz porque nós somos filhos. E o filho é descansado. Quando temos a sensação que somos obrigados a trabalhar por alguma coisa, nós estamos deixando a posição de filho para nos pôr como servos.
E se não soubermos equilibrar a relação entre ser filho e ser servo, a nossa servidão pode fazer com que o fluxo da paz nos perturbe, desapareça. Mas, Senhor, dá-nos a percepção de que nós não somos servos, nós somos filhos. E os filhos estão descansados na obra da cruz. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o candelabro, porque ele vai trazer mais luz para nós sobre isso. O candelabro diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deixe-me dizer uma coisa. Nós temos que falar sobre o Espírito Santo. A gente fala muito, a função do Espírito Santo é nos revelar Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando Jesus estava entre nós, entre os discípulos, não entre nós, mas entre os discípulos, fisicamente lá com os 12 apóstolos, os 12 apóstolos não precisavam de armas. Eles andavam debaixo da proteção de Jesus. Jesus os protegia, os livrava de tudo. Os livrava de dificuldade. Mas quando Jesus vai declarar que está indo embora, que está voltando para o Pai, os discípulos sentem uma profunda tristeza. Imagine vocês estão caminhando com o Deus vivo, eles estão caminhando com o próprio Deus vivo que desceu do céu. Eles têm consciência que Jesus é o Filho de Deus. E o Filho de Deus vai embora. E aí eles acabam fugindo. Quando Jesus estava por ser preso, nos últimos instantes, Jesus disse assim: pega uma espada vocês, porque eu estou indo, eu vou ser preso. Aí alguém diz assim: nós temos 2 espadas. Ele disse: basta. E aí quando ele é preso, Pedro corta a orelha de alguém com uma espada. Por quê? Porque quando os homens começam a perceber que eles não têm Deus com eles, o conflito vem para o coração. Eles ficam em conflito consigo mesmo, porque quem produz a paz é o príncipe da paz. Jesus sabe disso. Então ele diz assim: eu vou entregar um outro consolador e ele vai ficar no meu lugar. Quer dizer, alguém igual a mim. Então, o Espírito Santo que veio sobre nós, ou veio habitar em nós, o Espírito Santo, ele é a mesma coisa de termos Jesus. Nós temos que entender que são pessoas diferentes. Jesus está sentado à direita de Deus, porque ele tem que cumprir o seu papel, ele é o Filho do homem, mas ele disse assim: se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar sozinho. Jesus estava no céu sozinho. Durante 13 bilhões de anos, Jesus ficou no céu sozinho, só ele e o Pai. Sozinho não, em termos, né? Está ele, o Pai e o Espírito Santo com ele. Mas ele não nos tinha. Ele não tinha alguém semelhante a ele, vamos assim dizer. Porque ele ia tomar o papel do Filho do homem. Então, desde que foi imaginado a criação do universo, ele sabia que ele seria o Filho do homem. Mas ele não queria ser um homem sozinho. Ele queria ser um homem que tivesse alguém com ele. Então Deus, o Pai, olhou para o Filho e disse assim: filho, se você descer na terra, eu vou lhe dar uma esposa. E a esposa é a igreja. A igreja é a noiva preparada para o esposo. Ela é uma virgem preparada para o esposo. Então Jesus, ele fala assim: eu vou subir agora, mas eu vou deixar o meu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ficar com vocês. Então, a presença do Espírito Santo em nós eu pergunto para vocês, se nós pudéssemos ter a Casa da Moeda do Brasil,
O presidente Bolsonaro chama a gente e diz assim, olha, deu uma loucura em mim. Eu resolvi premiar um brasileiro. E a Rita é a brasileira premiada. Rita, vem cá. Tá vendo a Casa da Moeda? Aqui a gente produz papel que vira moeda. Toma, é tua. É tua casa. Todo o dinheiro que você quiser criar, tudo que você quiser pagar, você vai ali e cria dinheiro. Você pode fazer o quanto dinheiro você quiser. A Casa da Moeda é tua. Você nunca vai conseguir produzir dinheiro que a Casa da Moeda não consiga produzir. É tua, é todo. Ok. A Rita terminou de ser a mulher mais rica do Brasil. Por quê? Ela é dona da casa que faz dinheiro. Então, não tenho que reclamar. Ah, eu quero comprar uma bolsa da marca tal. Vai lá na Casa da Moeda, produz dinheiro, vai lá e pá, compra a bolsa. Ah, eu quero morar num prédio de 30 andares. Ela manda construir o prédio. Vai lá, constrói, pega a casa de dinheiro, manda e constrói o prédio. Tem tudo. Tem tudo. O apóstolo Paulo escreveu, tudo é nosso, nós somos de Cristo, Cristo é de Deus. Por que tudo? Por que a gente tem tudo? Porque a gente tem o Espírito de Deus. Porque, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito que nos foi outorgado. Então ele nos deu o Espírito e ele diz assim, eu dou de mim mesmo a você. Eu entrego a minha pessoa a você. Eu sou um cheque em branco. Tudo que você quiser, tudo que você pedir em oração, será dado a você, porque você tem o cheque em branco. É como se Deus dissesse assim, olha, é mais ou menos assim. Imagina Deus falando assim, olha, quer saber de uma coisa? Deus o Pai eterno. O Pai eterno fala assim, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado de ser Deus. Imagina Deus falando assim, eu estou cansado de ser Deus. Eu vou descansar. Lembra que ele trabalhou 6 dias para fazer o universo? E no 7º dia ele descansou? Ele falou, eu vou descansar. Eu vou descansar. Aí você fala, Deus, espera lá. Como que você vai descansar? Eu estou aqui na terra. Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso vestir. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus fala assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar meu Espírito Santo para você. Toma aí, fica com o meu Espírito Santo com você. Aí o Espírito Santo entra dentro de nós. Aí a gente fala assim, eu preciso disso, eu preciso disso. Aí Deus está lá dormindo, ele acorda assim, fala, o que é? Como é que é? Não, eu estou precisando disso. Ué, como está precisando? Eu estou aí embaixo. Eu estou dentro de você, o meu Espírito, a terceira pessoa da Trindade, está dentro de você. Por que você está pedindo para mim? É igualzinho o povo de Deus fala, e agora nós vamos morrer, olha o exército de Faraó vai nos destruir, nós não temos como escapar. Moisés fala, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Mas como vamos morrer? Diga ao povo que marcha. Mas como? Tem o Mar Vermelho diante de nós. Mas eu já não entreguei a autoridade para vocês? Eu não tirei vocês do Egito só porque esse marzinho aí esse marzinho pequenininho aí, esse montinho aí de água aí, está atrapalhando vocês? Tira esse monte de água da frente de vocês. Moisés, o que você tem aí na tua mão? Eu tenho um cajado. Então bate o cajado no mar e manda esse mar abrir. O poder já está para vocês, já foi dado para vocês. Então está dizendo aqui, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. O Espírito Santo está derramado. Derramado é um ato contínuo, é um ato que não para. Ele está pronto para todas as nossas necessidades. A presença de Deus já nos selou. O que nós estamos reclamando da vida? Nós já temos tudo. Se nós morrermos, vamos para a glória. Se nós vivermos, a presença de Deus está conosco. Se alguém vai falar assim, eu vou fugir de Deus. Não, agora eu não quero mais saber de Deus. Ele sai correndo numa carreira corre. Aí quando ele para, ele olha para dentro, o Espírito de Deus está dentro dele. Aí ele fala, não consegui fugir de Deus. Eu vou fugir de Deus. E sai correndo de novo, sai correndo de novo. Mas quanto mais ele corre, mais o Espírito de Deus corre com ele. Por quê? Porque o Espírito de Deus está derramado sobre ele. Uma coisa está identificada na outra. E é
nesta esperança que não se confunde. Quando a gente está abatido, precisando de algo, é só baixar a cabeça. Onde está o Senhor? Habitando dentro de mim. O Espírito de Deus me foi outorgado. Eu posso levantar de novo a cabeça. Ele intercede por mim em gemidos inexprimíveis. Senhor, a presença do Teu Espírito é o nosso maior tesouro. Por causa do Teu Espírito em nós, nós não precisamos de mais nada, Senhor. Tudo que vier é só um acréscimo. Mas não faz diferença se não vier. Mas o Senhor coloca dentro de nós a Tua presença, para que nós possamos fazer as coisas acontecer. Haja luz e houve luz, nós podemos falar contigo em oração, porque o Espírito Santo intercede junto conosco, Senhor. E nessa coparticipação de vida, nós vivemos a nossa vida na segurança de que a presença de Deus está conosco. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos sair do lugar santo e vamos para o pátio, né? O nosso problema é o pátio. O nosso problema é quando a gente tem que entrar no calor da vida, quando sai da cobertura do ar-condicionado e entra no sol. As pessoas normalmente elas reclamam do calor, né? Deixe-me contar uma experiência antes de lermos o nosso texto. Quando eu tinha 79, 80, 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu estava no Rio de Janeiro, eu morava em Niterói, eu estava estudando em Niterói, eu morava em Niterói. Eu peguei um ônibus de Niterói e entrei dentro do Rio de Janeiro no ônibus. Era um ônibus que tinha uma fileira de janela normal e em cima tinha uma fileira de janela desse tamanho mais ou menos, pequena. Era um dia um pouco frio, então todas as janelas estavam fechadas e aí eu vi uma pessoa de pé, eu estava sentado no banco, eu vi ela de pé, levando a mão na janela. E ela foi movimentar a janela. Quando ela movimentou a janela para abrir, o ar que estava lá fora, frio, iria entrar para dentro do ônibus. Eu vi ela movimentando a janela, mas eu estava meio que dormente, vendo a mão dela se movimentar na janela, mas eu meio que não entendi o que estava acontecendo. Quando ela abriu a janela, uma golfada de ar entrou dentro do ônibus e bateu sobre mim. Quando o ar bateu sobre mim, eu disse assim, eu baixei a cabeça e disse assim: eu vou ficar gripado. E de fato, eu fiquei gripado. Depois que o ar frio, eu estava com o corpo quente, o ar frio bateu sobre mim e eu fiquei gripado. Quando eu desci do ônibus e eu percebi que eu tinha ficado gripado, eu pensei assim: se ele abriu a janela e o ar frio entrou e pegou sobre mim, e eu vi que o ar ia bater, eu não estava vigiando. E porque eu não estava vigiando, o meu corpo não se preparou para receber o impacto do ar. Por isso que eu fiquei gripado. Então, a partir de hoje, eu vou cuidar. Todas as vezes que eu mudar de ambiente, eu vou preparar o meu corpo para o novo ambiente. Então, por exemplo, eu estou andando na rua e vou entrar numa agência bancária. Eu sei que lá, a hora que eu virar aquela porta redonda, do outro lado é ar-condicionado. Então, o que eu digo para mim? Eu estou no ambiente quente e vou entrar no ambiente frio. Prepara corpo. E o meu corpo entra e aí ele está preparado para aquela mudança de ambiente. Então eu coloquei um automático. Então todas as vezes que mudo o ambiente, por exemplo, eu estou dentro do carro com o ar-condicionado andando. Quando eu paro o carro e abro a porta, o ar quente vai entrar. Qual que é a visão que as pessoas têm desse momento? Quando o ar quente entra, elas murmuram. Ixi, que calor! Mas quando elas estão murmurando, elas não estão dando nenhum comando para o seu corpo aceitar o quente e o frio. Porque quando Deus deu a promessa a Noé, ele disse que enquanto houver o planeta Terra, haverá verão e haverá inverno, haverá calor e haverá o frio.
Então, o quente e o frio é tudo proveniente de Deus. Se eu estou feliz no quente, no frio, e reclamo do quente, eu estou reclamando de Deus. Se eu estou feliz no quente e reclamo do frio, eu estou reclamando de Deus. Eu não quero aceitar o que Deus tem para a minha vida. Então, no verso de número 3 e 4, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha, é uma tribulação sair do quente para o frio. É uma tribulação sair do frio para o quente. Mas a tribulação é preparada por Deus para que eu possa, por meio dela, perseverar. O que acontece? Desde os 19 anos de idade até o dia de hoje, em todas as mudanças de temperaturas que eu passei, eu aprendi a adaptar o meu corpo para aquela mudança de temperatura. O que é normal? A gente encontra uma pessoa e ela está o tempo todo dizendo: como que está quente? Hoje o dia está quente, hoje o dia está calor. Nós precisamos de referenciais. Porque se a gente não tem referencial, olha, 40 graus é calor? 42 graus é calor? 45 graus é calor? Eu não sei. Lá em Cuiabá, eu morei em Cuiabá, 42 graus era um dia normal. É calor? Ó, depende. Se você acha que 42 graus em Cuiabá é calor, vai lá no deserto de Saara e veja qual que é a temperatura do deserto de Saara. E se tem gente que mora no deserto de Saara, por que não pode morar em Cuiabá, que é quente? Mas tem gente que mora no Polo Sul, e no Polo Norte tem gente que mora lá, e a temperatura lá é abaixo de zero, sei lá, 20, 30 graus abaixo de zero, e ele consegue morar lá. Então quer dizer que quando uma pessoa morar no Polo Norte, porque é muito frio, ele vai ficar reclamando a vida inteira porque é frio. Então muda do Polo Norte e vai morar no Equador. Ah, mas lá no Equador é quente demais, então muda do Equador, vai morar no Polo Norte. Não, então sai do Polo Norte. Mas a pessoa está o tempo todo reclamando da vida. Ela não aceita a tribulação, ela não aceita as contingências, ela não aceita o mundo que está em torno dela, então ela não consegue perseverar, ela está todo o tempo enfraquecida, porque o tempo todo ela está reclamando. Voltando à questão do sol, 42 é muito calor? A Bíblia diz que o sol, no juízo de Deus, vai esquentar 7 vezes mais. O livro do Apocalipse diz que vai chegar o dia que o sol vai abrasar os homens de tal maneira que os homens vão blasfemar contra Deus. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu saio de um ambiente de ar-condicionado e eu entro num ambiente quente e eu começo a reclamar daquele ambiente, eu estou ajudando este mundo a treinar, a blasfemar contra Deus, porque lá naquele dia, quando o sol abrasar os homens, eles vão levantar e falar diretamente contra Deus. Quando o povo de Israel não quis um governo humano, Deus disse a Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a mim para reinar sobre ele. Eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim para eu não reinar sobre ele. E o que é deixar Deus reinar? É aceitar a tribulação como um campo de prova para nós perseverarmos, adquirindo experiência, para que por meio da experiência fortaleçamos a esperança. E a esperança é a presença do Espírito de Deus que nos habilita a andarmos na presença de Deus. Hoje, quando eu estou andando num dia quente e eu sinto uma golfada de ar sobre o meu rosto, é como se eu sentisse a carícia do Espírito Santo dizendo: eu estou cuidando de você. Eu estou administrando as coisas para você. Então, ele me coloca aqui, ele me coloca ali, ele me coloca acolá, e eu estou na absoluta consciência
que o lugar onde eu estou é o lugar onde Deus me colocou, para que eu possa ali experimentar a bênção, a graça de Deus, a paz de Deus, a virtude de Deus, a presença de Deus, não importa a contingência daquele momento. Então nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Pai, que nós possamos enxergar na tribulação um local apropriado para aprendermos a desenvolver a perseverança, a fim de adquirirmos experiência no mover da presença do Teu Espírito dentro de nós, para que, fortalecido nesta experiência, nós tenhamos a convicção de que o Senhor está conosco, nós temos tudo, tudo é de Cristo e Cristo é de Deus. Então nós temos paz. As circunstâncias e as contingências não mudam o nosso estado de espírito. Nós fazemos as coisas porque queremos fazer, e não porque somos obrigados a ela, porque somos filhos Teu, Senhor, e temos prazer na vida, nas atividades, nos trabalhos. Isso é um prazer que procede de um coração pacificado. Nós glorificamos e oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora, nós chegamos no verso de número 10, na nossa última estação. A frase do dia é: sou reconciliado com Deus em Cristo Jesus. E o verso 10 nos diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Deus nos salva. O que é ser salvo pela vida de Deus? Deixa eu continuar trabalhando a questão do clima, porque a gente tem que ter algum ponto para treinar a nossa mente. Qual que é a proposta? A proposta é nunca mais reclamar da temperatura do ambiente. Qual é a consciência que nós temos que ter? Vamos lá. Qual é a consciência que nós temos que ter para nunca mais reclamarmos da temperatura do ambiente? Vamos para Gênesis, no capítulo de número 9, logo depois do dilúvio, quando Deus diz assim, isso é promessa de Deus. Deus diz assim: eis que eu faço um sinal convosco. Vamos ver se está no 9 ou está no 8. Aliança de Deus com o homem. Certamente requererei de alguém derramar, serei fecundo, estabeleça a minha aliança. Vamos ver se não está no 8. As águas foram minguadas. Noé, vem, Noé. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós temos que ter consciência que todas as mudanças de tempo provêm de Deus. Tem gente que prefere dizer assim: eu prefiro a noite. O outro fala: eu prefiro o dia. Deus fez a noite e Deus fez o dia. Eu sou filho de Deus. O que é melhor para mim, a noite ou o dia? É o que Ele me deu. Se eu estou de noite, a noite é melhor. Se eu estou de dia, o dia é melhor. É o que Deus me deu. O que é melhor para mim? O frio ou o calor? É onde Deus colocou para eu morar. Eu não posso morar num lugar onde eu não fico satisfeito com ele. Se eu estou insatisfeito nesse lugar, reclamando porque está calor, porque está isso, porque está aquilo outro, eu estou reclamando do lugar onde Deus me colocou. Isso não faz sentido. Não faz sentido eu passar o dia descontente com o lugar da minha habitação. Imagine o Espírito Santo dentro de nós. Ele habita dentro de nós e ele ficasse assim: não, Deus, o Espírito Santo falando lá em cima, com o pai e com o filho: pai, é o seguinte,
O Senhor me mandou habitar aqui na Rita, na Lídia, no César, mas pensa num lugar ruim para habitar. Esse povo só fica reclamando, Pai. Não tem uma outra casinha melhor, onde eu possa me sentir bem. Pai, aqui tá ruim. Olha, Pai, ele fica sentado, mal sentado, ele demora para tomar banho, devia tomar uns 5 banhos por dia, passar perfume. Pai, aqui tá cheirando ruim, Pai. Pai, será que não dá para eu voltar para minha casinha, minha casa que é aí no céu, à tua direita? Lembra quando nós 3 vivíamos tudo junto e a gente não tinha que se preocupar com esse ser humano aqui que fica toda hora reclamando do verão, do inverno, do calor e do frio, da sementeira e da colheita? Ele está toda hora reclamando. Pai, eu queria sair daqui. Já pensou se o Espírito Santo fizesse isso conosco? Mas a Bíblia diz que ele foi derramado em nós, e sendo derramado em nós, ele nos foi outorgado, quer dizer, ele nos foi dado, e ele está absolutamente feliz aonde ele está, que é dentro de nós o templo do Espírito Santo, mas nós para fora, não porque eu não gosto desse lugar, porque essa casa é ruim, porque esse negócio é ruim, porque isso aqui é ruim, porque aquilo é ruim, porque agora é quente, porque agora é frio, porque agora é inverno, porque agora é verão, e nós estamos sempre reclamando de alguma coisa. E aonde está o nosso senso de gratidão, que Deus criou o céu, a noite, e Deus criou o dia, que Deus criou o inverno, que Deus criou o verão, que Deus criou o calor e que Deus criou o frio? Aonde que está a nossa consciência de que é o Senhor que é o que controla as circunstâncias da vida? Rapidinho, eu terminei de ler esse artigo, e o artigo seguinte fala assim: oramos para conseguir um elevador. Uma igreja egípcia, ela tinha o primeiro andar e o segundo andar. O segundo andar era um quarto fechado sem janela. O primeiro andar era um quarto aberto. Eles faziam o culto no primeiro andar, mas o povo, os vizinhos, ficavam todos incomodados. Então eles resolveram fazer o culto no segundo andar. Mas no segundo andar não tinha elevador. Os velhos tinham que ficar no primeiro andar, tinha um telão no primeiro andar, e eles ficavam no segundo andar. Aí eles falaram para um pastor conversou com o outro chegou na chamada da meia-noite, e a chamada da meia-noite resolveu dar um elevador para colocar naquela igreja. E aí essa pessoa que havia dito a chamada da meia-noite resolveu dar o dinheiro, ela ficou sabendo que havia um pastor, um pregador, que estaria numa determinada igreja. E aí ele perguntou: o que esse pregador faz? Aí disseram: ele é engenheiro e vende elevador. Aí ele foi até aquele pregador, falou com ele e ele colocou o elevador naquela igreja. Veja que Deus mudou. Se nós estamos de fato reclamando com Deus de que queremos mudar, Deus movimenta os céus e a terra para mudar em nosso favor, mas Ele não vai mudar por causa da nossa murmuração. Então, se a gente quer um ambiente refrigerado, peça a Deus, e Deus vai mandar um refrigerador e vai mudar aquele ambiente. Se a gente quer um carro refrigerado, peça a Deus, e Deus vai mandar um carro refrigerado. Ele não quer que a gente viva submetido ao calor, Ele não quer que a gente viva submetido ao frio. Ele manda um casaco. Agora, o que Ele não quer é que a gente fique reclamando do calor, que a gente fique reclamando do frio e não fale com Ele das nossas necessidades, para que Ele, em gratidão, em resposta à nossa gratidão, Senhor, olha, eu gosto de morar aqui, mas um ar-condicionado ia bem, não é, Senhor? Tá bom, vamos colocar um ar-condicionado, vamos melhorar o teu local. E Deus melhora o teu local em cooperação com você. Agora fica você de um lado reclamando e Deus fica do outro de braços cruzados sem entender nada. Ele fala: eu te dei tudo, eu te dei a presença do meu Espírito. Por que você não conversa com o meu Espírito e não muda as coisas no teu entorno? Então nós somos chamados a ser reconciliados com Deus, porque nós podemos ter essa conversa com Ele. Nós podemos usufruir da presença dEle. E não podemos querer reclamar das coisas, mas conversarmos com Ele. Senhor, as coisas aqui são desse jeito, o Senhor pode mudar? Ele muda. Para Ele fez os céus e a terra, tudo lhe pertence, nós somos os seus filhos amados. Mas
mediante um relacionamento claro, honesto, assertivo, de gratitude para com Deus. E não reclamando, murmurando, achando que Deus vai ouvir os nossos rompantes de ira. O que Deus quer é um relacionamento íntimo conosco. O que Deus quer é participar da nossa vida. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele não quer que a gente sofra o calor. Ele deu a condição para nós refrigerarmos o ambiente. Ele não quer que a gente sofra com frio. Ele deu condição para pormos um bom casaco. Agora, ele não vai conseguir entender nós ficar reclamando do calor e do frio, quando, na verdade, essas coisas também foram criadas por ele. Então, que a gente tenha esse equilíbrio de sabermos quem nós somos, aonde nós estamos e o que temos dentro de nós, a presença do Espírito de Deus. Que o Senhor assim seja louvado. Que o nosso próximo encontro, na segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir, continuemos com a manhã com Deus. Foi muito bom estar com você esta manhã. Que o Senhor assim seja louvado. Amém.